Olá, eu sou a Bruna, plantonista de Biologia, e nesse vídeo eu vou tirar algumas dúvidas referentes à questão número 3 da lista de material genético e núcleo da professora Bel. As dúvidas que chegaram foram as seguintes: por que o item A e o item C estão errados? Certo, o gabarito dessa questão é a letra B. Eu vou fazer um comentário geral sobre todos os itens, mas eu vou começar falando sobre A e a C. A questão fala o seguinte: o metabolismo celular depende de uma série de reações químicas controladas por enzimas. As enzimas são proteínas que atuam como catalisadores e podem sofrer mutações genéticas, sendo modificadas ou eliminadas, porque elas podem perder a função. Assinale a alternativa correta levando em conta os ácidos nucleicos, a ocorrência de mutações e as consequentes mudanças do ciclo de vida da célula. A ideia principal que a gente tem que lembrar para fazer essa questão é que as mutações são erros que ocorrem no DNA. Então, as mutações ocorrem no DNA. Item A. O DNA é constituído por códons que determinam a sequência de bases do RNA mensageiro, necessária à formação dos anticódons, responsáveis pela produção das proteínas. O erro desse item está logo aqui no começo, quando você fala que o DNA é constituído por códons. Na verdade, o DNA é constituído por nucleotídeos, e esses nucleotídeos têm as bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina, tá? É a sequência dessas bases no DNA que vai determinar a sequência de bases do RNA mensageiro. E no RNA mensageiro, a cada 3 bases nitrogenadas, ou seja, a cada trinca de bases, é que forma um códon. Então, o DNA ele é formado por bases, por sequências de bases nitrogenadas. Essa sequência de bases vai determinar a sequência de bases do RNA mensageiro, e cada trinca de bases do RNA mensageiro é um códon. Então, o DNA não é constituído por códons, ok? A letra C fala o seguinte: a mutação altera a sequência de aminoácidos do DNA, acarretando alterações na sequência de bases do RNA mensageiro e, consequentemente, na produção das proteínas. O erro também está logo aqui no começo, quando ele fala que a mutação altera a sequência de aminoácidos do DNA. De novo, o DNA é formado por uma sequência de bases nitrogenadas. Essa sequência de bases nitrogenadas do DNA vão determinar a sequência de bases do RNA mensageiro, e o RNA mensageiro vai para o ribossomo e se associa ao RNA transportador, que está trazendo os aminoácidos. Então, os aminoácidos eles estão associados ao RNA transportador, e é a informação do DNA que vai ser passada através do RNA mensageiro que vai determinar a sequência de aminoácidos que vai ter essa proteína. Então, a gente não tem aminoácidos na molécula de DNA, certo? A letra D diz o seguinte: as mutações atuam diretamente sobre as proteínas, provocando a desnaturação dessas moléculas e, consequentemente, a inativação delas. As mutações, elas não atuam sobre as proteínas, como eu falei lá no começo. As mutações, elas acontecem no DNA, tudo bem? E a desnaturação das proteínas, ela acontece por fatores como alterações na temperatura e no pH. Então, a desnaturação não é causada por uma mutação, beleza? Letra E. Quando algumas proteínas são alteradas por mutações, suas funções no metabolismo celular passam a ser realizadas pelos aminoácidos. Na verdade, essa alternativa ela nem faz sentido, né? Porque se você tem a alteração das proteínas por mutações, pode ser que elas percam as funções. E os aminoácidos não vão realizar as mesmas funções que essas proteínas realizavam. Então, ela está toda errada. Agora, o item B, que é o item correto, fala o seguinte: no caso de uma mutação acarretar a transformação de um códon em outro relacionado ao mesmo aminoácido, não haverá alteração na molécula proteica formada, nem no metabolismo celular. O que ele está falando aqui é o seguinte: se acontecer uma mutação
na molécula de DNA e essa mutação acarretar na transformação de um códon em outro, mas esse códon estar relacionado ao mesmo aminoácido, você não tem alteração na molécula proteica. De fato, porque você está trocando um códon pelo outro, mas você está mantendo o mesmo aminoácido. Então, você não vai ter alteração. Se isso ficou difícil de visualizar, observem a tabela do código genético a seguir. Essa daqui é uma tabela de código genético. Eu estou mostrando ela para responder duas questões. A primeira é, como um aminoácido tem vários códons? Essa ideia não ficou claro para um dos alunos. E eu aproveito também para fazer um gancho com esse item B que a gente acabou de falar. Vamos observar o caso do aminoácido leucina. A leucina, ela pode ser codificada pelo códon CUU, CUC, CUA, CUG. Então, no RNA mensageiro, se você tiver qualquer uma dessas 4 sequências, o aminoácido que será colocado vai ser a leucina. Então, por exemplo, o item B, que é a resposta correta, ele fala o seguinte: se você mudar uma base de um códon para outra do mesmo aminoácido, você mantém. Então, se você tivesse CUU e esse U fosse mudado por C, você continuaria colocando uma leucina. Então, a leucina continuaria no mesmo lugar na sequência de aminoácidos daquela proteína. Então, isso não afetaria a estrutura daquela proteína. Então, o item B está correto. E quando a pessoa pergunta por que um aminoácido tem vários códons, então, na verdade, não é que ele tem vários códons, é que ele pode ser determinado, ele pode ser codificado por vários códons diferentes. Assim como a fenilalanina, que se você colocar esses dois códons, os dois códons vão adicionar o aminoácido fenilalanina. A leucina, eu mostrei esses 4, mas ela também pode ser codificada por mais esses dois. A prolina por esses 4 e assim sucessivamente. Então, um aminoácido pode ser codificado por mais de um códon. Tudo bem? Espero que tenha ajudado e até a próxima.